Bom dia! Estamos começando mais um programa Vida de Fé, um programa do Verbo da Vida Zona Norte. Graças a Deus por Jesus Cristo que sempre nos conduz em triunfo. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para ser um ministro de Deus, para levar a palavra ao teu coração. Vamos orar nesse momento no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra ela é viva e ela produz o efeito desejado. Nós exaltamos a tua palavra mais uma vez nesta manhã, exaltamos a tua soberania, Senhor. Muito obrigado por cada vida que tem assistido esse programa. E eu sei que a tua palavra é poderosa para mudar a vida de cada pessoa que acredita na tua palavra e que coloca em prática. Para a tua glória, Senhor, nós exaltamos o teu nome nesse momento, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. No programa de hoje teremos um estudo bem interessante. Vamos falar sobre escatologia, assunto dos últimos dias. Um tema muito importante para a vida do cristão. E também teremos um testemunho bem interessante. Amém. Você não pode perder. Vamos ver. Olá pessoal, nós da Rema Faith temos algo muito precioso para lhe apresentar hoje. Temos aqui o livro A Igreja Triunfante. Esse livro foi escrito pelo reverendo Kenneth Hagin e agora temos ele na língua portuguesa. Bem, esse livro trata de coisas muito preciosas para o corpo de Cristo. Ele fala sobre verdades acerca de como lidar com o Satanás, fala acerca de é possível um cristão ter um demônio, fala sobre como experimentarmos a vitória sobre o diabo. Hoje a igreja sofre muito por falta de conhecimento. Jesus falou certa vez que os intérpretes da lei, eles tinham a chave do conhecimento, mas impediam que muitos entrassem. Mas eu quero te dizer que esse livro vai trazer uma grande revelação à sua vida para que você possa andar livre do diabo e experimentar o poder. Aquilo que Jesus conquistou em estarmos hoje assentados nas regiões celestiais juntamente com Ele. Bem, quando o reverendo Kenneth Hagin escreveu esse livro, ele trouxe essa revelação, porque a igreja tem andado muitas vezes capengando e sofrendo por falta de conhecimento. A chave do conhecimento é algo que pode transformar nossa vida. Muitos têm até a Bíblia em seus corações, textos da palavra de Deus, mas não sabem como colocar isso em prática na sua vida diária. Esse livro vai revolucionar a sua vida e vai trazer uma nova dimensão daquilo que Deus tem reservado para você. Eu creio que nesses últimos dias, antes da vinda de Jesus, nós vamos experimentar o poder daquilo que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Eles andavam no poder do nome de Jesus, eles andavam na vitória e na unção, eles andavam sobre o poder nas obras do diabo e todos os espíritos malignos. Eu creio que nesses últimos dias nós vamos experimentar a restauração de todas essas coisas. Somos uma igreja triunfante. Faça parte desse povo que anda na vitória. E agora vamos ao Momento Rema com o pastor Humberto Albuquerque e um convidado especial, pastor Edgley Lacerda. Ele é professor de escatologia do Rema Brasil. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Graça e paz, amados. Estamos no Momento Rema, o momento da palavra revelada. E hoje trataremos do assunto escatologia, como foi anunciado, o assunto dos últimos dias. Estamos aqui com um convidado especial, nosso amigo, parceiro, o pastor Edgley Lacerda, que é também professor do Rema Brasil. Queria que o professor desse uma saudação para as pessoas que nos assistem nesse momento. Amém, pastor. Bom, gente, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu sou um fã desse programa. Toda manhã de sábado, às 7h30, estamos eu e minha família assistindo esse programa. Amém. E cremos que essa palavra que um dia libertou a nossa vida tem uma oportunidade única de entrar no seu lar e poder mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Então é uma honra estar aqui e um prazer, pastor. Estudo das profecias bíblicas. Eu quero ler um texto com vocês, Isaías 46, versículo 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus
e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Que coisa maravilhosa. E desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Ou seja, atributo da soberania divina. O que é profético não é patético. O que é profético é o que é inspirado. Deus, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. E ele anuncia o fim desde o princípio. Então nós vamos começar o nosso estudo sobre as profecias bíblicas, sobre a escatologia. Exatamente. E para explicar ao povo o que é esse termo, né? Escatologia. Amém. Escatologia vem de escatos, que quer dizer fim, e logia, estudo. O estudo do fim, mas relacionado à Bíblia, relacionado às profecias Amém. Bíblicas que ainda não foram cumpridas. O povo tem um medo, né, pastor, sobre essa coisa dos últimos dias. E eu percebo que se é algo que você está lendo na palavra de Deus, você está sentindo medo, opressão, a tristeza, eu acredito que existe uma interpretação errada e equivocada, né? Porque nós temos chaves para a interpretação bíblica. E você, como professor de escatologia, eu acho que você poderia nos falar um pouco sobre essa questão da interpretação bíblica. Existe muita questão dos preconceitos, né, pastor? A pessoa tem um conceito firmado porque as pessoas falam, porque algum amigo já frequentou uma igreja e diz que é assim. E esses preconceitos, eles são todos frustrados quando a gente vai à luz da Bíblia, quando a gente pega a Bíblia e começa a comparar o que ela está falando com o que as pessoas estão crendo, acreditando por conversa de um de outro, muda completamente. Mas para isso nós precisamos... Desculpe lhe interromper, eu costumo dizer que a voz do povo é a do povo e a de Deus é a sua palavra, a Bíblia. Mas, desculpa, pastor, continue aí com a interpretação bíblica, né? Parece que tem a interpretação figurada e a simbólica. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar melhor. Então, a chave que nós temos para poder entrar e extrair da palavra tudo aquilo que ela tem para nos dar, são a interpretação, a maneira que a gente vai interpretar a Bíblia. Existem muitas chaves que a gente pode utilizar para a nossa vida, para o nosso contexto diário de leitura de Bíblia, e principalmente para a interpretação das profecias. E a principal que o senhor falou é justamente essa, interpretar a Bíblia literalmente. A Bíblia, ela quer dizer aquilo que ela está dizendo. A Bíblia não é escrita por uma entidade celestial para seres celestiais e que a gente está passando assim e de repente caiu no nosso colo e a gente vai ter que entender a linguagem dos anjos. Não, a Bíblia é escrita por Deus, amém, para o homem, a respeito do homem e através do homem. Então, a linguagem que está sendo falada naquela Bíblia é de perfeito entendimento nosso. Deus é muito mais inteligente do que a gente e sabe como se comunicar conosco. Então, existe na Bíblia exatamente os tipos de linguagem que não podem ser interpretados literalmente. Entre eles estão as figuras e os símbolos. A figura de linguagem é aquele contexto, é aquela fala que é entendida pelo seu contexto. Por exemplo, quando fala que Jesus ele é o caminho, você não pode interpretar isso literalmente e pensar que Jesus é uma estrada ladrilhada, né? Mas ele é o caminho para se chegar a Deus. Então, no contexto de entendimento do que aquela linguagem figurada está falando, amém, da maioria, é o que vai ser interpretado. E também num contexto de tempos e de épocas, né? Cultura relacionada, você pode usar da interpretação da linguagem figurada. Já o símbolo, não. O símbolo, ele sempre tem uma explicação na própria Bíblia. Quando você fala a respeito de um símbolo, a Bíblia vai explicar o que é que esse símbolo quer dizer. Você teria algum exemplo assim, de algo simbólico? Vários são os exemplos. Tem a estátua de Nabucodonosor, que Deus explica esse sonho para Daniel e revela para ele. Existem os 7 castiçais de ouro que aparecem na visão quando João vê Jesus na ilha de Patmos. O que nos ajuda a compreender mais sobre esse aspecto da simbologia? Como nós podemos aprender mais vendo alguns símbolos, juntando texto com outro texto? Isso, o símbolo ele precisa ser explicado e quando ele é explicado logo após ele ser referido, ou num texto futuro lá na frente, e ele vai explicar e vai dizer, olha, aquele símbolo que eu falei é isso. Então nunca aceite uma interpretação aleatória de um símbolo. Sempre procure na Bíblia a explicação daquele símbolo. Amém. Glória a Deus, eu estou achando muito bom isso. E é interessante também
que a Bíblia, ela é dirigida a três pessoas, a três povos, não é assim? Exatamente, pastor. A Bíblia, ela é bem característica, a gente precisa saber para quem foi escrito para aplicar a gente ou não. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 32, já no Novo Testamento, ele se refere, a Bíblia se refere a 3 tipos de povos diferenciados. Está escrito lá, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, que representam os gentios, aqueles que não têm Deus, e nem a igreja de Deus. Esse texto é muito importante à luz das profecias bíblicas, porque ele separa bem contextualizado aí os judeus, ou seja, o povo de Israel, e a igreja de Deus. Então, o texto escrito para cada tipo de pessoa não pode ser utilizado. Eu não posso pegar um texto escrito para Israel, uma profecia que vai ser cumprida em Israel, e dizendo que ela está sendo cumprida hoje pela igreja. Amém. Eu fico bem maravilhado com isso que nós estamos conversando, porque as pessoas querem... escatologia, eles vão falar agora da grande tribulação, vão falar do arrebatamento, juízo eterno, vamos sim falar disso, mas nós não podemos ir logo a esse assunto, poderíamos até ir, mas nós estamos te dando chaves preciosas para que você mesmo possa interpretar na sua casa as Escrituras, que eu quero relembrar aqui. O primeiro aspecto é que a Bíblia deve ter uma interpretação literal, ela é o que ela diz que ela é. Aquilo ali, o que Jesus quis dizer, ele disse mesmo. E ele queria dizer aquilo, né? Sobre esse aspecto da interpretação figurada, da interpretação simbólica. A Bíblia ser uma mensagem para 3 povos, os judeus, os gentios ou gregos e a igreja. E, além do mais, nós temos que é imprescindível para você entender sobre o assunto dos últimos dias, que é o aspecto do dispensacionalismo. Não é isso, pastor? É mais um nome difícil, né? Eu costumo, quando eu estou dando aula de escatologia, dizer, olha, você tem uma matéria de escatologia dada por um professor que se chama Ed Gley, falando sobre dispensacionalismo. É muito nome difícil, mas dispensacionalismo é uma coisa muito simples. Ele se refere à maneira que Deus trata com o homem em diferentes épocas. Nós temos um texto em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, fala, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Isso parece que se entrelaça as alianças, não é? E o dispensacionalismo se entrelaça com as alianças que nós temos, a aliança adâmica, né? Enfim, todas as alianças, e essa aliança que nós temos agora, que é a nova aliança, que é a dispensação da graça. Então, nós precisamos entender, para cada etapa, para cada estação de Deus para o homem, as instruções que mudam, né? Isso. Funciona como um governo. O governo brasileiro, existe só uma Constituição, desde 88 a gente tem uma Constituição única, mas existem governos que seguiram diferentes. O governo de Fernando Henrique não é o mesmo governo de Lula, que não é o mesmo governo de Dilma. A maneira como cada presidente se dirigia à população e os projetos que ele dava mais ênfase mudava, embora que a Constituição fosse a mesma, eles precisavam respeitar aquela Constituição. Da mesma maneira funciona a dispensação. O nome dispensação significa mordomia, significa governo. E o governo e a maneira que Deus ele vai se direcionar ao homem muda, porém o seu caráter, que seria a Constituição, a sua maneira de ser, ela é a mesma desde o começo até o fim. Então, Deus vai se comunicar, ou se manifestar, ou se revelar ao homem de maneira diferente em cada dispensação. Mas graças a Deus que nós vivemos uma dispensação instituída pelo seu próprio Filho aqui na Terra. Glória a Deus, que é a dispensação da graça, né? E eu fico animado porque essa dispensação da graça, ela não é uma dispensação mais misteriosa, né? Porque o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós e ele nos revela aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12.
Não é assim? Exatamente. O que era misterioso hoje já não é mais. Cristo em nós, a esperança da glória, né? E esse mistério que estava oculto foi revelado. E a palavra mistério é uma palavra muito em moda, né? No meio evangélico, misterioso, Deus é misterioso. Alguns irmãos misteriosos, né? Então, esse palavra mistério, ele é muito mal extraída da Bíblia e se acha hoje em dia que Deus é misterioso, existem coisas misteriosas que Deus... Mas a Bíblia ela é bem clara em vários textos em dizer que esse mistério nos foi revelado em Cristo Jesus. Aquilo que é misterioso já não é mais misterioso, pelo menos para Deus não é mais misterioso. Né? A gente olha para Deus e Deus revela o seu mistério, e Ele responde para a gente, misterioso é você, querido, que não consegue entender aquilo que eu estou lhe dizendo, aquilo que eu estou falando para você. E vários são os textos. Em Efésios, no capítulo 3, ele fala sobre a dispensação da graça e o mistério que nos foi revelado. E no verso 5, Efésios capítulo 3, verso 5, fala, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém. Então, o grande mistério de Deus é justamente isso, a gente fazer parte agora do corpo de Cristo, o Espírito Santo encontrar um lugar dentro de nós e fazer morada dentro de nós. Amém. E no texto na epístola, né, de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 2, de Paulo aos Coríntios, no versículo 9, diz, mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou aos que o amam. Como você prepara uma coisa para uma pessoa que você ama e que essa coisa é tão misteriosa que ninguém sabe? Mas nós sabemos que no versículo 10 diz que Deus nos revelou pelo Espírito. Então, nós podemos sim entender coisas do mundo vindouro. Esta é a primeira parte neste programa, a primeira parte desse estudo que nós estamos tendo. É sobre firmar-se nisso. É possível compreender os assuntos dos últimos dias. Amém. Através do Espírito Santo e através da revelação da sua palavra. Amém. Então, entendermos a palavra de Deus significa sabermos o que somos, o que Glória temos e o que podemos na palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém. E são coisas que eu fico feliz com essas chaves que você nos entrega nesse primeiro programa, Pastor Edgley. São bem específicas e você que nos assiste, eu quero que você entenda sobre esses aspectos de interpretar a palavra de Deus, é muito importante. Porque nós vamos falar nos próximos programas sobre aqueles assuntos maravilhosos que você gosta, juízo eterno, ressurreição dos mortos, a grande tribulação, arrebatamento da igreja e, por que não, falar sobre o milênio. São assuntos maravilhosos e simples de entender. A primeira coisa que você deve começar a estudar a palavra é como você vai estudar a palavra e dizendo é difícil de entender, é difícil de entender. Não, é simples de entender. É só você pegar as chaves mestras que nós estamos te entregando agora, que é sobre esse aspecto da interpretação literal, né? Podemos usar, entender a interpretação figurada, como você abordou bem, pastor. A interpretação simbólica, foi escrita para 3 povos também. E sobre esse aspecto do dispensacionalismo. Então, nós estamos animados, né? Ficamos felizes com a sua participação nesse programa, estamos bem felizes, mas a gente ainda tem um tempo e eu queria que você pudesse abordar mais alguma coisa para a gente dar um gosto a mais às pessoas que nos assistem sobre o que possivelmente a gente comentaria, né, no próximo programa, no sábado que vem. Eu quero animar você para você gostar disso e não ficar com medo, mas se animar com a vinda do nosso Rei Jesus, o arrebatamento da igreja, as bodas e outras coisas mais. Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, soltasse um pouco algumas coisas assim que você tem gostado muito sobre esse assunto de escatologia. Sei que é muito difícil a gente abordar todos os assuntos, mas o que é que nos espera, né, para a gente estudar aqui nesse momento e no próximo sábado, dando continuidade? Gente, as profecias bíblicas, elas são maravilhosas
Mas aquilo que mais me agarra, aquilo que mais chama a minha atenção e o que eu acho que é relevante para a gente ter nesses dias aqui nesse programa é relacionar a igreja nas profecias vindouras. E nessa relação a gente vai falar sobre arrebatamento da igreja. Aleluia. E sobre a tribulação que vai se dar aqui na terra. Devemos ou não estar na tribulação? Iremos ou não, segundo a Bíblia, participar de todo o juízo que Deus vai derramar nessa terra? E a respeito do arrebatamento, quando vai ser dado, e da nossa reunião com Cristo e o nosso casamento com Ele. Isso é belíssimo e a Bíblia ela é bem específica quando se fala de profecias a esse respeito. Amém. Glória a Deus. Então, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero dizer para você que eu não acredito que Deus entregou Jesus para morrer por nós, para a gente ficar aqui na grande tribulação. Mas eu quero só deixar você com esse gostinho de quero mais. No próximo sábado nós estaremos juntos aqui mais uma vez falando sobre escatologia, assunto dos últimos dias. Eu queria abrir esse momento agora para o pastor Edgley dar sua saudação final aqui nesse primeira etapa de assunto de escatologia. Nós vamos ter no próximo sábado. Uma saudação aí para o pessoal, pastor, no nome de Jesus aí. Bom, gente, Glória a Deus. Eu gostei muito de participar desse programa e creio que no próximo sábado a gente tem muito mais para você aqui. É uma honra estar aqui. Shalom para vocês. Amém. Que estudo maravilhoso! Escatologia é um assunto muito importante para a nossa vida cristã. No próximo sábado continuaremos este estudo. E agora acompanhe um testemunho de fé para a edificação da sua vida. Louvamos a Deus porque no ano de 2010 o Senhor nos chamou para estarmos aqui no Verbo da Vida Zona Norte, onde Ele falou primeiro com Robson, depois falou comigo e depois falou com Lucas, né? Individualmente com cada um. A princípio eu não entendi, mas depois eu percebi que era um plano, um propósito de Deus para estarmos vivendo a palavra, para estarmos não só aprendendo, não só estudando, mas vivendo, experimentando das promessas do Senhor que Ele tinha para nossas vidas. E louvamos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer, né, conosco nesse lugar. Agradecemos à família Zona Norte, ao Verbo da Vida e tudo que a gente tem experimentado nesse lugar. Tem sido algo maravilhoso para mim e para minha família. Mas era como se houvesse uma barreira invisível, algo que impedia que eu fosse além, que eu ultrapassasse os limites. Era como se eu não pudesse ir mais adiante. Então, aparentemente tinha sucesso, as pessoas encaravam assim, as pessoas me cumprimentavam, mas por dentro eu sentia que tinha alguma coisa que não estava bem e eu comecei a ficar muito triste, muito desanimado com isso. Foi então que nós conhecemos a Zona Norte, viemos a esse lugar orientados por Deus, pelo Espírito Santo, e eu fui muito impactado pela palavra que eu vi aqui. Muito impactado por ouvir o pastor Humberto ministrando a palavra, especialmente por 3 verdades fundamentais que eu aprendi, entendi e descobri aqui. É que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso foi muito forte na minha vida porque eu tinha me acostumado a avaliar a minha vida baseado naquilo que eu estava vendo, naquilo que estava acontecendo. E os resultados para mim não eram bons. Quando eu comecei a ter esse entendimento da palavra, da verdade imutável da palavra, que eu era realmente aquilo que ela dizia que eu era, que eu tinha tudo aquilo que ela dizia que eu tinha, a minha vida começou a mudar. Aquilo começou a fazer efeito na minha vida, no meu dia a dia. Então, automaticamente, aquela alegria interior voltou. A mudança por dentro começou. Eu pude começar a ver os resultados, não só na minha vida, mas também na minha família, como um milagre aconteceu na vida da minha esposa. Então, nós estávamos aqui num culto e o pastor Humberto ele estava ministrando, estava pregando, e quando ele estava terminando a pregação, eu percebi que
eu tinha um zumbido constante no ouvido há anos, já tinha feito exame, já tinha dado um monte de coisa. E eu percebi que tinha parado. E na hora eu coloquei a mão no ouvido para ver se realmente aquele zumbido que há tanto tempo, né, ficava ali, tinha parado realmente. Eu percebi que eu tinha sido curada. Então eu virei para ele baixinho no culto e disse assim: Robson, eu fui curada. E naquela hora ele levantou a mão: pastor Humberto, né? O Senhor operou um milagre aqui. Nós viemos aqui na frente e testemunhamos o milagre que o Senhor fez na minha vida. Essa foi só uma das coisas que tem acontecido conosco, né? Como eu falei no início, alguma coisa estava faltando por dentro. E essa palavra revelada tem trazido, tem restaurado a cada dia as coisas por dentro. A palavra tem se tornado cada vez mais real para a gente. Nós temos experimentado do melhor de Deus. A nossa vida tem sido de melhor a melhor. Nós temos experimentado não apenas milagres, mas realizações pessoais, promoção no trabalho, paz interior. A alegria do Senhor realmente tem sido a nossa força. Tem nos motivado, tem nos impulsionado para lugares maiores e mais altos do que aqueles que nós já vimos experimentado. Louvamos a Deus por essa igreja, Verbo da Vida Zona Norte. Louvamos a Deus pela vida do pastor Humberto, Cristiane, né, que são pessoas que têm nos abençoado nesse lugar. A vida dos pastores, das suas esposas, de toda a igreja. Nós louvamos a Deus pela existência dessa igreja. É verdade. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade, muito felizes por estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos certeza que vocês serão muito abençoados com o nosso testemunho e queremos dizer que é muito bom estar vivendo na prática dessa palavra. É muito bom ver essa palavra fazendo efeito nas nossas vidas e atraindo outras pessoas para conhecer esse mesmo Deus que a gente conhece e experimentar as mesmas coisas que nós estamos experimentando em Deus e desfrutar dessa vida plena e abundante que Deus tem para nós. Deus abençoe. Graças a Deus, eu sei que você foi tremendamente abençoado nesse programa, através dessa palavra e através também desse testemunho de fé. Mas eu quero ler um versículo com você antes de fechar esse programa, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós estamos nos últimos dias e é necessário eu e você termos conhecimento de assuntos dos últimos dias. Por isso que no próximo programa nós vamos dar continuidade a esse ensino maravilhoso sobre o assunto dos últimos dias, escatologia. Então você não pode perder no próximo sábado às 7h30. Não perca! Agradecemos sua audiência. Visite nossa igreja e sua vida será transformada pela palavra de Deus. Nossos cultos são todas as quintas, 20 horas, domingo, 10 horas, 17 horas e às 19h30. Acesse o nosso site www.verbozonanorte.com.br. Lá você pode rever os nossos programas, sem falar também das mensagens em áudio e estudos bíblicos. Aleluia! Glória a Deus! Então, você deve estar percebendo a volta da minha esposa aqui no programa Vida de Fé. Eu acho isso maravilhoso. Quero agradecer aos parceiros que têm investido financeiramente nesse projeto. E se você tem desejo de investir nesse projeto Vida de Fé, que tem sido levado essa mensagem da fé aos 4 cantos do estado de Pernambuco, você pode investir aqui embaixo. Você já deve estar vendo na televisão o número da conta a qual você deve investir ou desejar investir. Tudo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Então, te convido para sábado, você não perder, às 7h30 nós nos veremos aqui mais uma vez. Shalom!